Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos com o professor Luiz. Professor, é possível ser um físico teórico e experimental ao mesmo tempo? Em princípio é possível, sim. Um exemplo melhor que eu conheço é esse do professor Bernard Gross, que tem resultados muito interessantes nas duas áreas. Falar um pouquinho sobre o professor Bernard Gross, que eu acho que é uma pessoa muito especial, não só aqui em São Carlos, mas no Brasil como um todo. Ele era um cientista que veio para o Brasil por volta de 1930, acho que foi 1933, se não me engano, em função do panorama de guerra que estava começando a se armar na Europa, na Alemanha, onde ele tinha nascido. Então ele veio aqui para o Brasil, trabalhou aqui há algum tempo. Depois que a guerra acabou, ele voltou para a Alemanha, mas ele sempre manteve contato aqui com o Brasil. E ele é considerado um dos fundadores da física da matéria condensada aqui no Brasil. Ele trouxe conhecimentos, mas principalmente ele trouxe uma atitude em relação ao desenvolvimento da física que teve uma importância muito grande. E eu tive, como eu já mencionei, a felicidade de trabalhar com ele e acabei aprendendo com ele muito dessas coisas. Então, ele fazia questão de que o trabalho combinasse a parte experimental com a parte teórica. E ele teve sucesso nisso. Mas é um caso raro. Normalmente, isso daí não acontece, e hoje em dia é ainda mais difícil do que era no tempo que ele trabalhou aqui. A razão é que a ciência vai ficando cada vez mais complexa e, de fato, é difícil hoje em dia trabalhar só com física. A física tende a extravasar para outras áreas do conhecimento. E aqui no Instituto nós temos um excelente exemplo disso. Quando eu falo do Instituto aí fora, eu digo, olha, nós temos uma unidade dentro da USP em que há pesquisa verdadeiramente interdisciplinar. Nós temos aqui químicos, nós temos educadores, nós temos bioquímicos, nós temos engenheiros, nós temos gente de computação e até físico nós temos. Então, isso apareceu não artificialmente, isso apareceu como decorrência natural dessa tendência que a física tem de extrapolar, de se misturar com outras áreas. Então, hoje em dia, se você quisesse dizer, olha, eu quero ter uma pessoa que faz todo esse trabalho que fez aqui no Instituto, combinando todas as técnicas, isso seria totalmente impossível. A pessoa teria que ser especialista em física teórica, em física experimental, em física computacional, em biologia, saber um pouco mais de educação. Então, isso aí tudo não dá para uma pessoa só saber, e de vez em quando você encontra alguém que se aventura a fazer esse tipo de abrangência, mas não funciona. Então, é melhor você ter pessoas especializadas trabalhando em conjunto, você ter equipes multidisciplinares em lugar de ter pessoas que sejam multidisciplinares. Isso daí vale para a física também. Era melhor você ter um bom experimental conversando com um bom teórico, talvez conversando com um bom físico computacional, do que você ter uma pessoa que queira saber fazer as três coisas. Professor, conte um pouco para a gente da sua pesquisa atual. A minha pesquisa, ela deriva dos dois temas que eu mencionei para você no bloco anterior. Eu falei que eu aprendi a trabalhar, quando eu fiz meu doutorado, com uma técnica que se chama Grupo de Renormalização Numérica. E depois, quando eu fiz o pós-doutorado, eu trabalhei com essa teoria do funcional da densidade. Deixa eu explicar rapidamente o que é
cada uma dessas coisas. A primeira técnica, ela procura estudar o comportamento de impurezas magnéticas em sistemas que não são magnéticos. Essa era uma questão que, historicamente, apareceu há quase 100 anos. As primeiras medidas, algumas medidas experimentais mostraram que quando você tem um metal simples como cobre, como ouro, e dentro dele existem impurezas magnéticas, começam a aparecer efeitos estranhos, coisas que você não esperaria que acontecesse. Então, a pergunta que se fez, já isso por volta de 1960, por aí, quer dizer, depois de algum tempo do desenvolvimento experimental, a pergunta que se fez é se a impureza magnética colocada dentro do metal, ela se comporta como ela se comportaria no vácuo, ou ela se amalgama com o metal e forma um novo tipo de comportamento. Levou muito tempo para isso daí ser respondido, mas em 1975, essa pessoa que eu já mencionei, que se chama Kenneth Wilson, já falecido, ele conseguiu responder precisamente a essa questão e mostrou que, à medida que a temperatura vai baixando, essa impureza magnética deixa de ter um comportamento que ela teria no vácuo e, a baixas temperaturas, ela se comporta como se fosse uma mistura entre ela e o metal que está ali dentro. Esse foi um trabalho muito importante, né? Como eu já disse, ele acabou ganhando o Prêmio Nobel por esse trabalho e outras contribuições que ele fez, mas isso criou uma escola de pesquisa que se estendeu pelo mundo todo. Então, tem muita gente que usa essa técnica que ele desenvolveu, ainda hoje, para tentar entender propriedades de sistemas da matéria condensada. E hoje em dia existe um tipo de problema que tem chamado muito a atenção, porque ele tem aplicações muito importantes do ponto de vista prático, que é baseado na seguinte questão: se você tem uma molécula que está colocada num certo ambiente, essa molécula pode conduzir corrente elétrica, ou pode conduzir calor através dela. Então, a pergunta é como que ela conduz, né? Isso daí é importantíssimo, por exemplo, na fotossíntese. A fotossíntese, você tem uma planta e lá dentro você tem moléculas que recebem a luz do sol e acabam armazenando a energia que veio do sol de alguma maneira. O resultado disso é que depois de algum tempo você põe uma planta, expõe uma planta ao sol e ela produz uma árvore. A árvore sai dela, ou produz açúcar, como é o caso da cana-de-açúcar. E esse processo é razoavelmente entendido, mas não completamente. E um dos problemas que aparece é esse, de como que as moléculas que estão lá dentro transportam a eletricidade. E veja, o Sol produz a luz, essa luz tem que produzir eletricidade para depois gerar a energia que a planta armazena. Então, como que isso daí acontece, não é muito bem entendido. E tem muitas outras situações como essa. Você tem moléculas que são transportadoras de carga e que permitem armazenar energia, ou fazer outro tipo de atividade que é útil para a humanidade. Então, nós gostaríamos de entender como funcionam essas moléculas. Então, hoje em dia, existe um dispositivo que é muito usado para isso e que é muito bem entendido do ponto de vista experimental e pouco entendido do ponto de vista teórico, que consiste no seguinte: uma coisa que parece difícil de acreditar que isso possa ser feito, mas é feito de maneira mais ou menos corriqueira hoje em dia. Você pega uma molécula e você liga essa molécula a 2 fios. Isso é um procedimento complicadíssimo, porque a molécula é muito pequena e fazer a ligação
não é fácil, mas tem muita gente que sabe fazer isso hoje em dia. E aí você passa uma corrente através da molécula e mede essa corrente. Então, isso dá informação sobre o que está acontecendo na molécula num ambiente que é possível de ser estudado, porque ela está isolada. Mas, ao mesmo tempo, diz o que a molécula, como a molécula se comporta durante esse processo de condução de corrente. Então, esse é um problema que eu estou pondo bastante ênfase agora, e nós estamos usando essas técnicas que foram desenvolvidas lá pelo Kenneth Wilson, em 1975, para resolver esse problema, e combinando essas técnicas com aquilo que se chama teoria da funcional densidade, que eu mencionei, e que foi desenvolvido pelo Walter Kohn, que foi outra pessoa com quem eu trabalhei. Eu acho que o casamento dessas duas técnicas é muito, muito promissor, e esse problema aí eu espero que seja um exemplo de como isso daí pode funcionar bem. Vamos para um breve intervalo e voltamos rapidinho.